Bom, é, hoje eu não mandei ainda o vídeo para vocês dos 10 minutos, mas eu vou mandar depois, que é praticamente a aula nossa, né? Então, hoje nós vamos começar um pouquinho diferente na explicação, depois eu mando o vídeo para vocês, tá bom? É porque eles estavam ainda editando no YouTube ainda. Tudo é demorado, né? Tudo é demorado. Tem dia que a internet está bem mais lenta. Bom, boa noite a todos. Estamos aí com 19 alunos por enquanto. Boa noite para quem está chegando aí. Fred, tudo bem? Tranquilo? Está ouvindo bem aí, Fred, agora? Então tá bom. Deixa eu só colocar aqui, compartilhar nossa tela. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, como eu falei para vocês, nós estamos num processo de construção da disciplina, tá, gente? Nós vamos ter aula até dia 27, né, de agosto, e a gente está nesse processo ainda, nessa primeira semana, de construção da disciplina. Então, não tem nada pronto ainda. Nós estamos em construção, tá? Como eu disse para vocês, desde a segunda-feira passada. Nós temos alunos ainda matriculando. Hoje eu estava olhando e nós estamos com 70 alunos na turma. 70 alunos, né? Não é fácil, né? A gente em sala de aula já não é fácil dominar 70 alunos, imagina através do sistema online, né? Eu ainda terminando meu processo gripal aqui ainda estou meio fanhoso, né? Mas graças a Deus estou melhorando. Hoje já está com uma semana que eu comecei o processo, então graças a Deus estamos só melhorando, né? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês também, como eu sempre deixei, é quando a gente tiver algum problema, alguma questão a ser tratada, disciplina, eu gostaria que falasse em primeiro lugar comigo, tá? Vocês podem entrar no privativo, né, para conversar comigo, quem quiser. Nós temos representantes da turma, que é a Juliana e o Danilo, né? Acho que eles estão aí. Juliana está aí, não está, Juliana? Juliana Mendes. Está aí, Juliana? Eu tô aqui sim, professor. Acabei de chegar em casa e acabei de entrar já. Já tô aqui. Representante da turma. E o Danilo, né? Danilo, não sei se ele está aí. Não vi ainda o Danilo. Acho que ele não entrou ainda. Bom, então é isso. Se tiver alguma reclamação, alguma coisa, uma sugestão, tá? Eu gostaria que fizesse primeiro para mim, como sempre a gente conversou, né? Às vezes alguns alunos não entendem bem o processo, às vezes a gente fala assim, né, na disciplina, nós já vimos isso, né? E, na realidade, nós vamos voltar ainda no assunto, nós estamos começando a disciplina. Hoje é o quarto dia de aula, nós não acabamos a disciplina ainda, né? Então, a gente tem que ir com calma. Agora, vocês precisam estudar? Precisam. Precisam buscar? Precisam, né? É o que eu sempre falo para vocês, nesses 40 minutos aqui, depois mais 40 minutos em fórum, nas gravações nossas de 10 minutos, que todo professor vai ter que fazer, que é um sistema do ITOP, tá? Não fui eu que escolhi, é um sistema que está sendo feito para dar satisfação também ao MEC, que o MEC pediu para todas as universidades isso, né? Então, assim, tem muitas situações que não é o professor que faz, tá? Então, eu só queria deixar isso claro, porque a gente sempre explica tudo que precisa, né? Mas eu também não posso explicar tudo. A disciplina ela é muito ampla, né? E esses processos patológicos que a gente faz, que a gente vai tá passando para vocês, ele já depende de muita coisa que veio lá de trás, de anatomia, de fisiologia, né? Então, se você tem dificuldades nisso aí, volta lá nas suas anotações, né, que você já fez, volta nos slides Professor, que você tem, né? Então, eu acho que é importante.
Isso aí, tá bom? E falar comigo sempre, tá certo? Sim, quem tá falando? Desculpa ter interrompido, mas só para deixar um pouco claro, quando o senhor fala assim que algumas dúvidas é só voltar em anatomia, fisiologia, a turma tem duas turmas aqui, e a turma do segundo período, que a gente está no segundo período hoje, não teve anatomia, cortaram a anatomia da gente, não teve fisiologia, Hum. então muitas vezes fica bem complicado, porque a gente não teve uma base, que é Ah, essa matéria entendi. do quarto período. A gente acabou de sair do primeiro, do Uhum. jeito que foi, tiraram a anatomia, a gente não tem base. Então, às vezes, é um pouco complicado, não é que a gente não entenda Quem tá a falando? metodologia aplicada. Desculpa. Quem tá Glaze falando? Lane. Hã? Glaze Lane. Ah, Gleicilene, tá. É que eu não estou vendo aqui, porque eu reduzi aqui os nomes, então não sei quem está falando. Então, quando vocês forem falar, se puder falar o nome antes, para mim fica melhor, tá? Porque eu não tenho como colocar a tela inteira para ver os nomes de todo mundo, porque senão atrapalha aqui o slide, né? Então, Gleicilene, é isso, assim, eu queria que vocês passassem isso para mim, porque com essa nova metodologia, né, que inclusive a gente não pode ainda ter aulas práticas, então anatomia, essas questões que precisavam de aulas práticas, elas foram suprimidas por enquanto, né? Então eu entendo isso, o processo. Então, às vezes, quando eu falo viu na anatomia, viu na fisiologia, é porque eu pensei que vocês já tivessem visto. Professor, Tá certo? Então, agora eu estou entendendo o que vocês estão falando, então. E da minha parte, eu peço desculpa, então, porque a gente não tem domínio sobre todo mundo, né? Eu não conheço todos os alunos, eu não sei a grade curricular de vocês, eu não tenho domínio sobre isso. Então, eu tenho domínio que a disciplina é processo patológico e a gente precisa fazer da melhor forma possível. Agora, com essa situação nova da pandemia, né, de tudo isso aí que a gente teve que modificar muitas coisas, teve esse processo também da gente suprimir, né, pular algumas disciplinas que tinham aulas teóricas e práticas. Então, fica o seu registro desse, entendeu? Eu gostaria que vocês falassem isso para mim, né? Porque eu não domino a grade curricular de vocês, eu não sei quem já fez uma coisa ou fez outra, né? Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro com vocês? Não, Tranquilo? É isso mesmo? eu entendi sim. O presidente da nossa turma colocou lá no grupo hoje, e eu fui e falei sobre essa questão, porque muitas vezes a colega nossa até com- falou com a gente que talvez o senhor poderia não estar ciente dessa Uhum, situação. Porque exatamente. a gente saiu do primeiro período agora e a gente não tem base. Então, quando assim, o senhor pergunta, alguém tem alguma dúvida, a gente não sabe direito nem o que perguntar. É correr, anotar e a gente está mais perdido que nunca. Entendi. Pois é, mas muito bom então a gente conversar isso, vocês passarem isso para mim. Porque, igual eu falei para vocês, até então eu não tenho domínio sobre as estruturas curriculares, as disciplinas que vocês já fizeram, não fizeram. Eu sei que englobou todo mundo junto, né? Que essa disciplina é do quarto período, nós praticamente estaríamos no quarto período, né? E a gente estaria adiantando. Então, eu vou tentar ser assim bem mais explicativo em algumas situações que eu sei que vocês não viram ainda, né? E, e também vocês procurarem, como eu falei para vocês, tem a biblioteca online, tem os livros também que a gente passou para vocês, e tentar sempre trazer essas dúvidas para a gente nesse período nosso. Por exemplo, hoje nós vamos fazer duas situações dessa aqui de 40 minutos. Tá? Eu vou, assim que encerrar esse período nosso aqui agora da aula, eu vou dar um tempinho, né, para o vídeo subir para o YouTube, para eu deixar ele lá registrado e a gente já entra novamente com mais 40 minutos de dúvida, né, de aula, tá bom? Ok? Depois a gente vai para o fórum. O fórum, dependendo do tempo que a gente pode também responder perguntas sem problemas e também registrar a presença, a frequência de vocês, tá bom? E eu quero, assim, sempre que vocês tiverem dúvidas, por exemplo, eu estou disponibilizando para vocês todas as aulas, né?
vou disponibilizar os slides. E sempre que vocês estiverem estudando, anotem as dúvidas, para quando a gente chegar no final, perguntar, tem alguma dúvida? Não precisa ser só a dúvida da aula, do momento, mas pode ser a dúvida anterior também, né? Tá certo? É o que eu sempre falo, eu sou professor porque eu gosto de ser professor, né? Então eu não tenho preguiça de explicar, todo mundo que já foi meu aluno sabe disso, eu não tenho preguiça de explicar, estou sempre disponível, tá? Para explicar para vocês, mas tem que perguntar. Eu não posso saber a dúvida que você tem se você não colocar para nós aí, que pode ser uma dúvida de outros também que ficaram receosos de perguntar. Tá certo? Então, vamos fazer esse combinado, então, hoje, né? E eu acho que a gente tem tudo só para ganhar. Tanto vocês, que são os que precisam mais, né? Quanto a minha pessoa também, que eu vou estar sabendo o que eu vou estar fazendo da melhor forma possível. Ok? Gente, vocês de período anterior que acabou de começar, qualquer dúvida sobre anatomia, fisiologia, se quiser entrar em contato comigo no PV, eu também posso estar ajudando, tá? Revisando alguma coisa, falando assim o conceito básico, só para ajudar mesmo e Pois ajudar o é, professor. a Cássia, né, Cássia? Isso. Pois é, muito obrigado aí pela ajuda. É importante isso, né? Porque, é igual eu falei para vocês, quando vocês veem anatomia, fisiologia, histologia, embriologia, né? Essas partes todas, a gente vê a célula, o tecido, de uma maneira normal, tecido sadio. Agora nós vamos começar a ver esse tecido que sofreu alguma lesão, alguma anomalia, né? Alguma alteração morfológica. Então, para eu poder entender esse processo, eu tenho que entender o que foi falado anteriormente, tá bom? Bom, hoje nós vamos começar falando também sobre inflamação e reparo. Eu já tinha dito para vocês nas aulas anteriores que a gente ia voltar nesse assunto sobre infecção, sobre inflamação, né? O processo inflamatório e infeccioso dentro da patologia, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque a inflamação será sempre uma resposta, tá, gente? Oi? Heloíse? Ah, tá. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Tem um sistema de mãozinha aí, não tem? Mãozinha, depois pode levantar o dedo aí que eu vejo aqui quem está querendo perguntar. Bom, põe isso na sua cabeça. Ó. O processo inflamatório é sempre uma resposta, tá? Falou em processo inflamatório, falei em resposta. Se a gente faz uma pergunta, o que eu espero depois dessa pergunta? Uma resposta, não é isso? Então, para ter uma resposta, eu tenho que ter uma pergunta antes. Concorda comigo? Sim? É assim? Sim. Você Sim. faz a pergunta e eu dou a resposta, de uma maneira geral, né? Com todos os professores, com todas as dúvidas que a gente tem na vida, é assim, eu faço uma pergunta e aí eu quero uma resposta. Essa resposta no processo patológico é a inflamação. Para eu ter uma inflamação, uma resposta, eu tenho que ter tido uma pergunta antes, entre aspas, né? O que é essa pergunta? O que é que gerou? Qual que é o fato gerador que teve para que eu desse uma resposta? No caso aqui nós, uma infecção, uma agressão de um micro-organismo, pode ser uma bactéria, ou um vírus, ou um fungo, ou mesmo agressões externas, com produtos físicos, químicos, né? A pessoa, por exemplo, você queimou o dedo, queimou lá no fogão, estava mexendo lá na panela quente, ai, queimou, fica tudo, né? Espirrou gordura em você, queimou, entendeu? Esse queimou aí, né? Essa gordura, as coisas que veio de fora, é como se fosse uma pergunta, né? Como se fosse uma agressão. E não foi feito por bactéria, nem vírus. Mas aí você vai ter uma resposta
inflamatória. Você vai sentir dor no local, vai ficar queimando, não é? Muita gente vai lá, passa um punhado de coisa, passa até pasta dental na, na, na queimadura, que não pode, né? Tem nada disso. Mas não fica lá um processo? Não foi bactéria nem vírus. Mas pode ser que a bactéria e o vírus que estão ali na sua pele, que são de bactéria, ela aproveita aquela situação e cause, aumente o processo infeccioso. Então, gente, quando eu falo em processo inflamatório, que é uma resposta, não é só resposta a vírus e bactérias. É uma resposta celular, é uma resposta do organismo a alguma agressão. Seja ela por vírus, por bactérias ou fungos, ou essa agressão seja externa, por um acidente, né? Por um corte, por uma queimadura, por uma lesão que você bateu, né? Você foi lá e chutou a canela no, na parte da cadeira lá. Sua canela lá vai ficar arroxeada, vai ficar avermelhada, vai ficar dolorida. É um processo inflamatório que respondeu ao quê? A uma agressão que você fez fisicamente. Não teve bactéria envolvida. Vocês estão me entendendo o processo? Então, a inflamação é sempre um processo de resposta. Para que haja resposta, tem que ter uma pergunta. Qual que é a pergunta nesse caso? O ataque externo, que pode ser tanto por bactérias, por vírus ou fungos, ou por uma agressão física ou química que vem de fora. Ficou claro para vocês? Sim. Ficou sim. Sim? Então, Sim. a partir Ficou, agora, professor, ficou. então, a partir dessa situação agora, que nós já sabemos que uma inflamação é sempre uma resposta, nós vamos começar, então, a ver alguns detalhes. A gente vai aprofundar. A gente está descendo no fundo do poço, né? Estamos caminhando para o poço da sabedoria. E o poço da sabedoria é fundo, né? Então, a gente está descendo, como se estivesse fazendo uma cisterna, né? Então, vamos lá. Dentro desse processo aí de inflamação e reparos, né, nós temos uma estruturazinha, uma substância chamada citocinas, tá? Você já deve ter ouvido falar sobre as citocinas. Elas são produzidas durante a fase de ativação e a fase efetora da imunidade, ou seja, a fase de resposta da imunidade. Para quê? Para mediar e regular a resposta inflamatória. Ó, resposta inflamatória. Está escrito aqui, ó. Resposta inflamatória. É uma resposta. Tá? E imunitária, ou seja, uma resposta do sistema imunológico também. Tem uma vida média curta, essa citocina, e ela só estimula as células com receptores específicos na membrana de uma célula-alvo, que tem uma ação extremamente potente. Tá? Então, nós vamos ter aí ativação em quantidades baixas, em quantidades moderadas, em quantidades altas. Então, por exemplo, na inflamação local aqui, ó. Na inflamação local, como é que agem as citocinas? Elas vão aparecer em primeiro lugar, vão fazer ativação do monócito, do macrófago, ativação de células endoteliais, do endotélio, né? Ativação do complemento. Esse complemento vocês vão estudar lá na imunologia, tá? Quando vocês estiverem estudando imunologia, processos imunológicos, vocês vão ver esses complementos que a gente chama aí de C, né? C3A, C5A, etc. Mas, por enquanto, não vou entrar em detalhes, porque não preciso disso aqui agora, tá? E vai fazer a inflamação local, que é a resposta, tá certo? Nos efeitos sistêmicos, as citocinas vão, em quantidades moderadas, elas vão atuar sobre o cérebro, né? Sobre o fígado, em reagentes à fase aguda, né? Dando os efeitos no organismo inteiro. E um dos efeitos que nós vamos ter chama-se febre. Você já reparou quando você está ruim, você tem alguma coisa mais grave no seu organismo, a primeira coisa que você faz é ter febre? Quem é que estimulou essa febre? As citocinas. As citocinas, elas estão
bioquimicamente, elas ficam circulando no organismo todo. São estruturas bioquímicas específicas para essa ativação, tá? No caso de quantidades moderadas, citocina, nós vamos ter o estímulo da febre. Quando você tem febre, você diz para você mesmo, nossa, eu não estou bem, alguma coisa no meu organismo não está bem, não é assim? A febre nada mais é que o aquecimento do organismo, né, acima de 38, 39 graus, dizendo que seu organismo está sendo agredido por alguma situação de sofrimento, né, celular. Então, nós vamos ter aí os efeitos sistêmicos do organismo causando a febre. Nessa inflamação local aqui, ó, você pode ter essa inflamação sem febre. Por quê? Porque a quantidade de citocinas que foi estimulada aqui foi baixa. Então, ela não chega a ativar o cérebro para ele mandar um recado para o organismo e subir, elevar a temperatura. Você só vai ter febre quando alguma coisa mais grave atingir você. Não é assim que acontece? Né? Você cortou um dedo lá na cozinha. Vai cicatrizar, dependendo do corte, né? Vai ficar aquele processo assim, ali enjoado, inflamatório, às vezes forma pus, né, em volta. Mas você não teve febre. Por quê? Porque a inflamação foi local. Agora, se você tem, por exemplo, agora no coronavírus, né? Um dos sintomas que a gente tem é o quê? É a febre, dor de cabeça, etc, etc. Por quê? Porque já está tendo uma infecção sistêmica que está envolvendo todo o organismo. Está ficando claro para vocês? Sim, Jaqueline, pode falar. Não, professor, o que eu ia falar era o que o senhor acabou de dizer aí do coronavírus, porque lembra que a gente fez uma atividade sobre o coronavírus, né? E quando eu Sim, estava estudando para apresentar, eu lembro de ver isso, que o sistema, a nosso sistema imunológico, ele aumentava a temperatura do corpo para alertar, e eu lembro que ele falava que era para tentar conter o vírus. Como se dissesse assim, vou aumentar minha temperatura, o corpo dissesse, vou aumentar minha temperatura, que aí a pessoa vai saber e vai tentar destruir o vírus. Eu lembro de ter visto isso no vídeo. exatamente. Muito bem, Jaqueline. Vocês estão vendo como é que é o processo de aprendizado? A gente vai construindo, né? Quer dizer, foi a disciplina passada que nós fizemos lá na microbiologia. Nós fizemos um trabalho, né? Quem foi meu aluno da microbiologia já lembra disso, como a Jaqueline colocou aí, né? Então, é um processo de construção que nem todo mundo já fez micro aqui dentro da disciplina. Então, eu tenho que ir explicando para vocês, né? Passo a passo. Bom, gente, e outra coisa, quando essa quantidade de citocina está muito alta, né, ela vai baixar o débito cardíaco lá no coração, né, a resistência periférica vai lesionar os vasos, pode ocasionar trombose, né, a síndrome respiratória também, levar o indivíduo a um choque séptico. O indivíduo pode morrer com um choque anafilático, a gente chama, né, um choque séptico, tá? Então, vai depender do tipo de resposta que essas citocinas vão ter no nosso organismo. Tá? Então, não esqueçam, falei em processo inflamatório, lembro de citocinas. As citocinas que são produzidas durante toda essa fase de atuação e de ativação da resposta inflamatória e imunitária. Ok? Sim, Jaqueline. É só para me confirmar, professor, o débito cardíaco é o volume de sangue bombeado por minuto pelo coração? É a quantidade de sangue que entra e sai do coração por minuto. Ah, Lembra? Tem aquela formulazinha, né? sim. Do DC, né? Débito cardíaco igual volume por minuto vezes, né? Então, o débito cardíaco é aquela quantidade de sangue que o coração consegue bombear por minuto, né? Desde quando ele entra até quando ele sai. Lembram, né? Dessa parte? Tá bom? Sim. Bom, então, entenderam o processo das citocinas? Então, houve uma agressão do organismo, houve uma situação diferenciada, as citocinas são as primeiras a atuarem para dar essa resposta. E essa resposta pode vir dessas três situações aqui, ó. Uma inflamação local, os efeitos sistêmicos
ou então levar um choque séptico total no organismo. Ok? Tranquilo? Podemos seguir? Tranquilo. Então vamos lá. O que são as citocinas? Classificando assim, bioquimicamente, elas são polipeptídeos, né? Produzidos pelos linfócitos e pelos macrófagos, o que leva a uma resposta inflamatória. Tá? Então, as citocinas são polipeptídeos. O que são polipeptídeos? Né? São os precursores das proteínas. Né? Vocês vão estudar isso na bioquímica. Quem não fez bioquímica ainda vai estudar isso. Tá? Mas, por enquanto, vamos gravar só isso aí, tá bom? Os linfócitos são as células de defesa, que eu chamo ele de tropa de elite. Quando os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos não conseguiram resolver o problema, entra os linfócitos em ação. Tá? E os linfócitos, eles entram em ação sempre quando a situação está fora de controle, que nem ninguém conseguiu lá ainda no sistema de defesa, eles entram, linfócitos B, linfócitos T, CD4, né? Tudo isso vocês vão ver também lá na imunologia. E os macrófagos, macro, quer dizer grande, fagos, englobar, né? São os macrofagos, que a gente fala, né? Os macrófagos, que são as uniões dos monócitos. A gente vê isso também lá na histologia e também na, como é que fala? Histologia e na embriologia, tá? E na biologia celular. Os monócitos são células sanguíneas de defesa que estão sempre circulando no sangue, tranquilamente. Quando ocorre algum processo de ataque ao organismo, de antígeno, de anticorpo, o que acontece? Esses monócitos se juntam, eles conseguem passar pela parede dos vasos celulares, eles têm essa capacidade. Os vasos celulares, eles são fenestrados, eles são cheios de furinhos, né? E aí ele passa por esse vaso para ir até onde está sendo o organismo está sendo atacado. Então, os monócitos não perdem tempo. Eles são os primeiros alunos de defesa, são os soldados que vão lá na batalha, na guerra, né? E aí, para eles não irem sozinhos, eles vão se juntando, 40, 50 células, esses monócitos se fundem uns aos outros e formam o que nós chamamos de macrófagos, com vários núcleos, e eles fortes desse jeito conseguem ter mais força para poder combater as células, que estão, as bactérias, né, o vírus, seja o que estão atacando o nosso organismo. Tá? Então, isso aí são tudo isso aí são sintonizados pelas citocinas, sinalizados, né? Imagina você, uma bactéria entrando no seu organismo agora, né? Nessa vida nossa de coronavírus. O coronavírus entrando no seu organismo e ninguém dá sinal nenhum que ele está lá. No outro dia você já estava morto, né? Porque não vai ter resposta nenhuma. Como é que vai fazer? Não é assim? Sim, a grosso modo, né? Vamos dizer, radicalizando. Mas não, quando ele entra, primeiro que dá o sinal, aí são as citocinas. A partir do sinal das citocinas é que vai ter essas respostas, nós vamos ter essas respostas que eu falei para vocês agora, tá? Quais são as principais aí? Nós vamos ter as isoleucinas, IL, né? Isoleucina 1, isoleucina 8, tudo isso aí vocês vão ver na imunologia. Eu não vou adiantar para vocês agora, tá? Porque é um processo muito mais complexo um pouquinho, mas vocês têm na cabeça que as isoleucinas, os interferons da vida, os TNFs, né, que a gente chama, eles são as principais citocinas que dão alarme no nosso organismo, né? E a secreção vai ser estimulada por endotoxinas, pelos imunocomplexos, pelas toxinas que as bactérias e os vírus costumam, principalmente as bactérias, né, costumam lançar no tecido, tá? Agravos físicos, diversos processos inflamatórios vão se formando.
né? Então, tudo isso aí, essas secreções são estimuladas, estimulam as citocinas. Então, as citocinas são estimuladas por essas situações aí. Quando a bactéria entra no nosso organismo, a primeira coisa que ela faz é liberar a toxina, porque ela está em ambiente estranho, né? E aí, quando ela cai no tecido, que ela cai dentro, depois ela se sente ameaçada, libera as toxinas para defesa. Quando essas toxinas são liberadas, imediatamente as citocinas, né, elas percebem e começa todo esse processo que nós vimos aí. Ok? Posso seguir? Sim, Danilo. Professor, a bactéria, ela tem esse poder de se multiplicar assim em forma de clones ou apenas o vírus? As bactérias, elas têm aqueles tipos de reprodução que a gente já viu, né? Bipartição, cisparidade, algumas usam pile, né? Naquela parte, reprodução sexuada e assexuada, né? O vírus não. O vírus ele não tem reprodução, porque primeiro o vírus não é um ser vivo, tá? O vírus ele é um capsídeo gorduroso que envolve um ácido nucleico, um DNA ou um RNA, só isso. Ele vai, para Então, ele se replicar, para ele se reproduzir, ele precisa entrar dentro da célula. Ele é uma estrutura, um parasita intracelular obrigatório, que a gente chama. Lembra disso, lá da microbiologia? Então, na sim, realidade, sim. a bactéria ela se reproduz. Por exemplo, a bactéria de alimentação, igual eu falei para vocês, deixa uma comida lá, naqueles jantares, lá naquelas festas, né, que tem lá em cima do fogão, e não deu tempo de comer ainda, se houver uma liberação de esporos da bactéria, de toxinas, essas bactérias elas podem se reproduzir em média de 1 milhão de bactérias por hora. 1 milhão de bactérias por hora. Entendeu? Por isso que as pessoas às vezes comem essas comidas e depois vão passar mal. Por quê? Porque a quantidade, a viremia é muito alta. Esses dias atrás mesmo, eu estava vendo, não sei aonde, no jornal nacional, não sei aonde, não lembrar, alguém que comeu alguma coisa lá também, passou mal, foi para o hospital, aquela história toda. Então, porque as bactérias liberaram muitas toxinas e a reprodução delas não é brincadeira, é violenta. O vírus não. O vírus, se ele não tiver a célula para reproduzir, ele morre. Por que que a gente fala lavar bem as mãos, passar o álcool em gel? Porque o álcool em gel consegue destruir essa camada e a lavagem das mãos também, pelo fato do sabão emulsificar as gorduras, consegue quebrar também esse ciclo. Ok? Respondido também? Ok. Então, Sim, sim. então vamos em frente. Nós temos ainda 5 minutinhos. Assim que terminar, que tiver faltando 1 minuto, a gente já corta. E aí vocês me dão um intervalinho de 5 a 10 minutinhos para eu voltar de novo, tá bom? Citocinas, quais são os efeitos? Né? Nós temos vários efeitos, autócrinos, parácrinos e endócrinos, né? O autócrino diz a atuação dela sobre a própria célula que os produz. Então, nós temos aí um efeito da citocina sobre a própria célula que produziu esse efeito de chamar essa citocina para alguma situação que estava acontecendo. O parácrino atua sobre a célula da vizinhança próxima e o endócrino atua em nível sistêmico como qualquer hormônio, tá? Então, dentro daquelas situações lá que eu mostrei para vocês anteriormente, vamos voltar aqui, ó, na parte de inflamação local, sistêmica ou do choque séptico total, nós vamos enquadrar isso aqui, ó. O autócrino seria a inflamação local, ela vai atuar só sobre aquela célula ali que produziu, né? O parácrino já atua sobre a célula da vizinhança, então já é um efeito mais sistêmico, que já vai passar de uma vizinhança para outra e vai ter essa situação, né? E o endócrino, um nível sistêmico que pode levar o indivíduo a choque séptico. Então, esses são os efeitos das citocinas que nós temos: autócrino, parácrino e endócrino. Tá?
E a atuação das citocinas na inflamação. Nós vamos ter os efeitos endoteliais, ou seja, os efeitos dentro do endotélio. O que é o endotélio? É a parte interna dos vasos sanguíneos, tá? Os efeitos fibroblásticos, na atuação dos fibroblastos, no processo também de reparação, de cicatrização, tá? E as reações de fase aguda, que a gente vai ver isso aí depois, durante nossa aula, tá bom? Então, a atuação das citocinas na inflamação são dessas 3 situações, efeitos endoteliais, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos, que ela vai estimular o aumento da circulação sanguínea naquele local para levar as defesas. Os efeitos de fibroblastos, se houve algum corte, alguma situação, vai ter que haver reparo no local, cicatrização, vai ter presença de plaquetas lá para poder estancar o sangue também, fazer a coagulação, né? E as reações de fase aguda, tá bom? E eu convido também vocês a gente ter uma visão geral do nosso organismo, né? Nessas situações que eu explico para vocês, a gente tem que ter uma situação geral do organismo, a gente tem que ver o organismo como um todo nesse momento. Tá certo? Ok? Então vamos lá. E aí, então, essas respostas que nós vamos ter aqui, né? Vasculares, a imunidade e o equilíbrio, envolvem o fenômeno de transferência de cargas, né? O principal objetivo é estabelecer fundamentos teóricos sobre a habilidade que uma substância tem de reagir como doadora ou aceptora de elétrons. Então, aqui nós temos os efeitos vasculares. Eu vou ter uma vasodilatação, tá? Eu vou ter um aumento da pressão arterial e uma agregação plaquetária, que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, quando você corta um dedo, por exemplo, começa a cicatrizar, você começa a ficar avermelhado, né? Por quê? Porque houve uma vasodilatação naquele local, consequentemente a pressão arterial ali aumentou, porque o sangue vai ter que ser levado para lá com mais rapidez, tanto para ver a oxigenação, quanto para levar as plaquetas, aqui é para ver a agregação plaquetária, tamponamento, que a gente chama, para fazer a cicatrização, né? Tem pessoas que têm cicatrização mais rápida, tem pessoas que têm cicatrização mais lenta. Tem gente que sangra, demora ali a fechar o local, né? Por algum motivo. Temos que levar em consideração a imunidade também, os agentes anti-inflamatórios, pró-inflamatórios, as imunotoxinas e o equilíbrio na neutralização, né? Dos organismos que nós chamamos redox, né? Depois a gente vai explicar isso aí melhor. Ok? Bom, nós estamos aí com quase um minutinho para encerrar. Então, antes que termine, né, a gente vai, então, interromper e daqui uns 10 minutinhos, assim que eu conseguir subir esse vídeo, que enquanto ele não faz a conversão, eu não posso entrar novamente no Zoom. Primeiro ele faz a conversão do vídeo, né? Na hora que ele converte o vídeo, aí eu posso entrar novamente e mandar o convite para vocês. Tá bom? Então, agora mesmo a gente retorna. Ok? Até mais. Tá bom, até mais. Beleza. Ok.